Bom dia, terceiro ano, bem-vindo a mais uma aula de português. E antes de nós começarmos a falar sobre o assunto em si, vamos primeiro buscar a orientação de Deus, que é o dono de toda a sabedoria. Querido Deus e Pai que está no céu, nós te agradecemos porque o Senhor nos concede sabedoria e entendimento. Por favor, que tenhamos uma boa aula em Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, terceiro ano, Escola Adventista de Coraci. Hoje, a nossa aula de português vai falar sobre o gênero narrativo. Nós começamos na aula passada a falar sobre o texto Arco-Íris. Lembra que nós estudamos sobre o texto Arco-Íris? E nós vamos ver agora o que compõe esse gênero narrativo, os elementos estruturais da narrativa. Para acontecer uma narração, ela precisa ter personagens, tempo, lugar e o problema e o desfecho, que é o final da história. Narrar quer dizer contar acontecimentos reais ou fictícios. Alguns exemplos de narrações: romances, novelas, contos, crônicas e fábulas são algumas das formas apresentadas pelo gênero narrativo, marcado pela presença de personagens, pelo problema, pelo tempo e o desfecho, que é o fim da história. No nosso livro, nós vamos agora resolver a questão da página 42, você é o autor. E nessa questão você vai ter que marcar no texto o lugar, o tempo, os personagens, o problema e o desfecho. Você vai ter que, lá no texto, vai ter que retomar a leitura do texto e procurar onde é que aconteceu, em que tempo, personagem, qual foi o problema. Então, você vai ser o autor, você vai criar agora a sua história, baseado com o exemplo daquela outra história que nós vimos na aula passada. Na página 42 também tem o estudo da língua. A questão 7, ela diz assim: continue as ideias completando as frases do texto. A palavra igual liga as frases do texto. O que essa palavra igual ela ajuda? Ela liga as frases do texto, ela faz essa ligação. Muito bem, ela faz uma comparação. Quando ela fala essa palavra igual, ela faz uma comparação, ok? Na questão 8 da página 44, ele pede que você pinte de amarelo a frase que indica tempo, pinte de azul a frase que dá uma explicação e pintar de vermelho a frase que dá uma ideia contrária. Quando uma palavra ou um grupo de palavras apresenta uma mensagem, nós temos uma frase, tá? Então, lá no texto, você vai procurar as frases que indicam tempo, pintar de amarelo. As frases que dão uma explicação, você vai pintar de azul. E a frase que apresenta uma ideia contrária no texto, você vai pintar de vermelho, ok? Na questão 11 da página 45, nós vamos explorar os verbos do texto no gerúndio. Gerúndio, você vai perguntar: o que é isso, professor? O que é gerúndio? Olha só, gerúndio é quando eu pego um verbo, o verbo é uma ação praticada ou sofrida, e junto com esse verbo eu anexo o sufixo, eu ponho o sufixo ando, endo ou indo no final. Vamos ver um exemplo? Olha só, vivendo. Olha só, no final ficou o endo. Varrendo. Também no final foi acrescentado, como você pode observar. Foi acrescentado aqui, ó, o endo. Ok? Cantando. Também, se você observar, ó, termina com ando. Partindo.
termina com indo. Esses são o gerúndio. São essas terminações em endo, ando e indo. Ok? Fica bem atento para essa questão 11 da página 45 para você ter uma noção, né? Já sobre gerúndio. E na questão número 13, ele pede para você circular a palavra diferente em cada cor do arco-íris. Na letra A, nós temos a palavra escreveu, mingau, papel e bambu. O que essas palavras têm de diferente? Por exemplo, na palavra escreveu, quem é a última letra que está aqui? Mingau, papel, bambu. Qual é a única letra que está diferente aí? É a palavra papel, que no final termina com L. Nós vamos trabalhar a diferença, né? Como é que se escreve com L e com U no final. Nós vamos aprender a distinguir palavras com L e com U no final. Na letra B, também você vai ter que descobrir na palavra azul, olha só, céu, varal, temporal. Qual é a única daí que termina com uma letra diferente? Isso mesmo, tenho certeza que você acertou a palavra céu, é a única que termina com U no final. Na letra C, vamos lá. Na letra C tem a palavra barril, animal, funil e troféu. Você vai marcar a letra diferente, a última letra, se é com L ou com U, e vai observar como é feita essa escrita, com L ou com U. E a mensagem bíblica é Provérbios 13, 21. Filho, tenha sempre sabedoria e compreensão, e nunca deixe que elas se afastem de você. Esse é o meu desejo, é a minha oração. Se você tiver dúvidas, nós estaremos aqui para tirar. E que tenhamos uma boa aula, um bom dia. Tá bom? Nós agradecemos a sua participação e até a próxima aula.